Boa noite, mais uma live. Hoje é a nossa 34ª live e eu continuo ficando nervosa, atrapalhada, mas estamos aqui, firmes e fortes. Queria só falar um pouquinho com quem está chegando agora. Eu já fiz 33 lives que estão aqui no feed, todas as minhas lives ficam gravadas aqui no feed, tá? Então vocês podem acompanhar. 32 lives foram sobre o veganismo, né? Que é o que eu tenho vivenciado nos últimos 10 anos. Então é um assunto que eu comecei a falar, né? Para colaborar com um mundo melhor, né? Mas essa ideia do tudebom.com vem desde 2014, que o objetivo era realmente falar sobre vários assuntos tudo de bom. Então, como ultimamente eu estava fazendo só uma live por semana e eu estava falando com a minha amiga da Austrália, que é ativista, que faz parte do Partido Vegano lá na Austrália, a gente estava falando só sobre o sofrimento dos animais. E aí eu comecei a ficar meio deprê, né? E eu gosto muito também do assunto de espiritualidade e me veio esse chamado para falar sobre as religiões, sobre formas, né, crenças, sobre estilos de vida diferentes, né, mas que sejam tudo de bom, que façam bem para as pessoas, né? A gente falar da parte boa de todas as crenças, da parte que une todos, né? Que religião é eu vejo como uma ferramenta para a gente se conectar com o divino, com Deus, né? Então, as religiões falam línguas diferentes, mas todas, a base é o amor, a união é Deus, né? Então, nós começamos na semana passada falando sobre o xamanismo e hoje eu convidei uma amiga de infância para falar sobre a Umbanda, que assim, meu coração é meio batucado, né? Então, graças a ela, eu fui apresentada a Umbanda de caridade, a Umbanda verdadeira, né? Que não é nada dessas coisas que as pessoas falam por aí, né? E o objetivo principal dessas lives é exatamente desmistificar, né? Tirar o preconceito, né? Porque as pessoas costumam julgar tal religião, tal forma de vida, sem conhecer, né? E se a gente tirar um pouco dessa ignorância, vai ser tudo de bom, vai. Então a gente está aqui para fazer outras lives, tanto com pessoas que têm religião ou que não têm religião. Estou procurando outras religiões aí, como eu cresci mais ligada ao kardecismo, desculpa, a doutrina espírita e a Umbanda, então são os primeiros assuntos, e como eu estou conhecendo agora o xamanismo, são os primeiros assuntos, mas estou aberta para fazer lives sobre outras crenças, ou até se vocês conhecem algum ateu, algum judeu, algum evangélico, algum católico, alguém que participa da Rosa Cruz, da Eubiose, e outras coisas que eu nem conheço, eu estou aberta aí para conversar, para conhecer, para a gente tirar essa ignorância, né? E esse preconceito entre crenças, tá bom? Então, vamos chamar a Andréia, que eu já enrolei muito. Ai, toda live eu fico nervosa, ansiosa, uma coisa, uma emoção. Ah!
Oi, ideia! Olá, boa noite a todos. Boa noite, Tuca. Tudo bem? Tudo Boa jóia. noite para todos. Saravá para quem é de Saravá, axé para quem é de axé, motumbá para quem é de motumbá. Boa noite. Então é isso. A Andrea é uma das únicas pessoas que me chamam pelo meu apelido. Meu nome já é Tude, né? Eu já tive um apelido que é Tude Bom, mas a minha mãe me deu esse nome e arrumou esse apelido que chama Tuca, né? E É, a, não tem como, né? É força do hábito. então desde criança, como eu cresci com a Andrea, eu chamo ela de Deia e ela me chama de Tuca. É isso mesmo. Eu tô muito feliz porque eu fiquei sabendo agora há pouco que é a sua primeira live, né? Isso, Então, é. então da mesma forma que uma outra amiga me inspirou a começar a fazer lives para informar as pessoas, né, para trazer essa união, eu tô feliz que eu tô dando essa motivada e essa puxadinha em você. Ah, eu fico muito feliz também. Tô nervosa, mas vai dar Não tudo certo. Não tem problema, eu fico nervosa em todas, né? Como eu estava falando no começo, é a minha 34ª, mas dá uma emoção assim, um negócio, mas a Dá. coisa. Eu gosto de deixar assim, sem roteiro, sem engessar, sabe? Pra gente canalizar o que precisa ser falado mesmo, né? Que é a nossa intuição, a nossa equipe espiritual que comande aí, fique livre para falar o que precisa ser falado através de nós. A única coisa que eu vou, Sem dúvida. assim, é só um direcionamento que eu acho legal até para as pessoas te conhecerem, né? Porque eu te conheço desde criança, mas o povo aqui É, não te conhece. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua história, né? Principalmente nessa com a espiritualidade, né? Como que você começou tudo isso, até como se fosse meio uma ordem cronológica, até chegar no sacerdócio, né? Até falar sobre o chamado para você se transformar numa mãe de santo, né? De você sentir que tem essa missão. E aí, por último, falar do seu terreiro. É com tá ok. você. Vamos lá, vou tentar ser breve, né? Porque eu costumo começar a conversar e se deixar eu vou embora, né? Falando. Então, eu vou tentar ser breve aí num resumo da minha trajetória. Então, eu sou Andréia, sou dirigente do Templo Escola de Umbanda Sete Raios de Aruanda, que fica em Extrema, Minas Gerais, aqui na divisa com São Paulo, né? Então a minha trajetória começou eu bem pequena, né, na verdade, desde que eu me entendo por gente, eu já estava dentro de um terreiro de Umbanda. Lembro aos 6 anos minha mãe já me levando, né, aos terreiros. Eu lembro de eu ficar sentadinha no altar assistindo todo o trabalho, vendo toda a movimentação. E então dos 6 anos até os 10 anos eu a acompanhava, mas ficava ali quietinha, só observando, tomando passe, vendo as entidades, né, fazendo desenho, gostava de fazer desenho e entregar para as entidades, era muito bacana mesmo. E com 10 anos, né, esse terreiro que a gente frequentava, o dirigente de lá faleceu, e o filho dele, de santo, abriu o terreiro, então era como se fosse uma extensão do templo que a gente ia, todo mundo migrou para lá e eu fui junto, né? E aí, com 10 anos, eu comecei a tocar tabaque nesse terreiro, entrei efetivamente para uma corrente, né? Com 10 anos de idade. Fiquei desde os 10 anos até os 20 nesse terreiro, tocando atabaque. E era uma coisa engraçada, né? Que nesse terreiro o dirigente falava para mim que eu não tinha mediunidade de incorporação, né? Porque ele, assim, hoje a gente entende que é porque acho que ele não queria me tirar do atabaque, por causa da voz, né? Por conta de como eu tocava. Então eu fiquei esses 10 anos no terreiro, tocando atabaque, e eu acabei parando de frequentar porque eu entrei na faculdade, fui fazer veterinária, e a faculdade era o dia inteiro, né? Entrava às 7 horas da manhã, saía às 6h20 da noite, e eu estudava em São Bernardo e tinha que ir para o terreiro no Ipiranga.
né? Então eu pegava uma hora do rush terrível, assim, não conseguia chegar. Então eu optei por não frequentar mais, né, nesses 5 anos que eu fiquei fazendo faculdade. Quando eu terminei a faculdade, eu arrumei um emprego ali na Vila Alpina, em São Paulo, e acabei conhecendo as meninas que, por acaso, eram bandistas, né? E iam em um terreiro ali perto, né? Aí eu comecei a frequentar com elas esse terreiro, primeiro como consulente, e quando a gente começa a ir durante um tempo, né, no terreiro, a gente acaba pegando amizade já com os médiums, e nessa amizade eles souberam que eu tocava tabaque, e eu fui convidada a entrar no terreiro para tocar tabaque, né? Só fazendo uma observação, que a Umbanda que eu frequentava com a minha mãe, quando eu era pequena, é a Umbanda tradicional que a gente fala, né? É a Umbanda raiz, Umbanda onde cultua apenas 7 orixás, que não era a Umbanda sagrada, né? Essa Umbanda que a gente entende por Umbanda sagrada de Rubens Saraceni. E quando eu comecei a frequentar esse outro terreiro depois da minha pausa, era Umbanda sagrada, né? Era uma realidade totalmente diferente para mim, né? Eu tive que reaprender muitas coisas, porque era completamente diferente da Umbanda que eu seguia. Dos ritos, eram 14 orixás, não eram mais 7, né? Uma visão diferente sobre Exu e Pombagira. Então eu tive que reaprender tudo de novo, né? Então eu aceitei entrar para tocar tabaco, e eu lembro que a primeira gira que eu participei foi um desenvolvimento. E a hora que eu estava tocando no desenvolvimento, que a gente começou a tocar para a mãe Egunitá, eu simplesmente caí atrás do atabaque por causa da energia, né? Não senti as minhas pernas de tão forte que foi a irradiação, a vibração. E nesse momento o dirigente me tirou de trás do atabaque e me colocou na roda, vamos dizer assim, né, de desenvolvimento, e eu imediatamente incorporei, né? Então uma pessoa que ficou 10 anos num terreiro, que teoricamente, né, falavam que eu não tinha mediunidade de incorporação, no primeiro desenvolvimento que eu participei tocando atabaque em outra casa, eu incorporei, né? Esse dia eu incorporei Mãe Egunitá, incorporei mais 3 entidades minhas, e aí a partir daquele dia eu comecei a desenvolver a minha mediunidade. Então eu tocava atabaque nos dias de gira, de atendimento, e no desenvolvimento eu ia desenvolvendo, né, também. E aí eu fiquei um tempo nesse terreiro, aí eu acabei mudando de terreiro, na verdade comecei a passar por alguns problemas, e eu acabei saindo desse terreiro e conheci o Ventos de Aruanda, né, do pai Adriano Camargo, herveiro, né, todo mundo conhece, foi o herveiro, meu paizinho, mestre amigo, e fui para o Ventos. Lá no Ventos eu comecei a estudar magia, fiz magia do fogo com o Adriano, ao mesmo tempo fui fazendo magia das ervas com o próprio Rubens Saraceni, entrei no terreiro, voltei a desenvolver, fui coroada lá e senti uma necessidade de estudar muito grande. E foi quando eu comecei a fazer o sacerdócio. Quando comecei a fazer o sacerdócio, eu fui por estudo mesmo, para aprender mais sobre a religião. Em nenhum momento naquela hora eu pensava em ter terreiro, né? Apesar de ouvir desde sempre, né? A primeira vez que eu ouvi que eu tinha a missão de abrir terreiro foi aos 11 anos. E essa confirmação foi acontecendo, né? Em todos os lugares que eu passei, eu ouvi as entidades me falar que eu tinha que cumprir a missão que eu fui designada, né? Mas a gente sempre vai dando uma escapadinha, porque a gente sabe, né, a responsabilidade que é cuidar de pessoas, da espiritualidade, né? Enfim. E aí eu fiz o sacerdócio e em 2012. Eu acabei o sacerdócio em 2012. Eu me casei, né? Eu morava em São Caetano, me casei e vim para a Extrema. E aqui em Extrema eu continuei indo no Ventos como médium, só que a logística começou a não ficar muito legal, né? Porque é 1 hora de distância, mas era ruim chegar, a gente pegava horário de pico, né? Então, assim, eu comecei a falar, não vai dar, né? Vamos começar a procurar alguma coisa por aqui. E eu visitei alguns terreiros aqui em Extrema, que não tem muitos, né? São bem pouquinhos mesmo. Visitei alguns terreiros em Bragança, mas a energia não encaixava, né? Alguma coisa não encaixava. A gente sabe que quando a gente vai num É terreiro, a inexplicável, né? energia.
a energia tem que ser, né? Você tem que sentir aquela vibração, aquela energia e falar, não é aqui. E aí eu acabei desistindo de procurar um tempo, né? E fui me envolvendo com outras coisas, sempre cuidando da minha espiritualidade, né? Sempre cuidando da minha mediunidade, mas sem frequentar nenhum terreiro como médium. E em 2016, né, eu já estava fazendo parte de um grupo de dança cigana e comecei a conhecer pessoas que gostavam da Umbanda, que já tiveram alguma experiência em relação à Umbanda, mas que não foi muito agradável, né? Então eu tive a ideia de formar um grupo de estudos, a gente estudar sobre Umbanda. A ideia era só estudar sobre Umbanda, né? E assim foi feito. Em 2017, né, eu comecei a dar aulas, né? Juntei um grupo pequeno de 7 pessoas na minha casa e a gente começou a estudar sobre Umbanda. E isso foi em fevereiro de 2017. Aí o pessoal, nossa, né? Já na terceira aula. Poxa, André, mas você podia abrir uma gira, né? Podia chamar umas entidades para a Só de gente vez em conversar. quando. Só para a gente ver como que é. E aí eu falei, ah, tá bom, vamos chamar aí um dia para a gente ver o que eles falam. Em março, né, no dia 24 de março, eu fiz não vou nem dizer que é uma gira, né? A gente defumou, fiz uma oração e veio o Pai Boiadeiro, e que é o meu guia de frente, né? O meu guia-chefe, desculpa. É ele que cuida da minha espiritualidade nessa encarnação. Ele desceu e falou, então, a partir de hoje, né? Os encontros vão acontecer, ela tem que vir fazer o que realmente veio destinada, e aí nasceu os 7 raios, né? A partir do dia 24, aí não parou mais. Aqui na garagem da minha casa, a gente montou o terreiro, né? Então tinha atendimentos todos os sábados, então a gente fazia um atendimento junto com o desenvolvimento, né? Porque era só eu que atendia. Comecei a desenvolver 2 médiums, e esses 2 médiums começaram a atender. Nós ficamos 1 ano aqui na minha casa, depois nós mudamos para o centro, num lugarzinho pequenininho, 60 metros quadrados. Não sei como eu consegui colocar tanta gente lá dentro, mas cabia, muita gente mesmo. De lá, nós conseguimos um espaço maior, que é onde a gente está já há 3 anos, que fica no centro de Extrema também. E hoje nós somos em 25 médiums ativos. Temos os agregados, né, que não participam da corrente, mas estão lá sempre ajudando conosco. E estamos aí tocando o trabalho de Umbanda. Estou fazendo o meu segundo sacerdócio, né, porque a gente entende que o aprendizado ele é constante. Então, quando eu fiz o sacerdócio lá, que eu comecei, né, em 2009 e terminei em 2012, foi um aprendizado com o Adriano, aprendi muitas coisas, aprendi muito e continuo aprendendo com ele até hoje. E hoje eu busco outro aprendizado com outro pai, o pai Cláudio Ricomini, também, que eu tenho grande admiração por ele. Estou estudando com ele agora de novo e pretendo sempre estudar, eu adoro estudar, né? Estudar, a gente sempre tem que ir em busca de conhecimento, e não só da Umbanda, né? Eu gosto de estudar sobre diversas religiões também, porque eu acredito que quando a gente vai conversar com outras pessoas de outras religiões, você tem que saber do que você está falando, né? Para não ter pré-julgamentos errados. Então, é por isso que a gente sempre tem que estudar, né? Conhecimento é a única coisa que ninguém tira de você, né? É. E é essa a minha história, bem resumidamente, foi isso. E o que é Umbanda para você? Umbanda é minha vida, né? Umbanda, eu sou completamente apaixonada pela religião de Umbanda, pelas entidades, pelos orixás, né? Eles me acompanham, eles me ajudam em todos os minutos da minha existência. É um caminho, né? É uma forma de viver também, né? Eu falo que não é apenas uma religião, mas é uma forma de viver, de você aprender a ser um ser humano melhor, para você mesmo, para as pessoas que estão ao seu redor. A gente quer uma transformação no mundo, né? A gente precisa começar por nós mesmos e influenciar de uma forma positiva as pessoas que estão em nossa volta, né? A evolução, o aprendizado, vem, né, conforme vai passando os anos,
A Andréia de 2 anos atrás não é a mesma Andréia de hoje, graças a Deus, né? E a gente tá, e a gente tá sempre em constante se repaginando, né? Se refazendo o tempo todo. Então a Umbanda para mim é caminho. Umbanda é caminho, é evolução, é estilo de vida, é a minha vida, né? Eu sou completamente grata a essa religião, sempre, em todos os momentos. A gente tem essa oportunidade, né, de renascer, né? Todos os dias, Sim. na verdade, né? A cada segundo. Às vezes eu analiso um dia meu e nossa, renasci 5 vezes no mesmo dia, né? A gente já não é mais a pessoa de um segundo atrás, né? E nós duas observamos, né, a vida uma da outra e a gente é, vê, né, com os nossos próprios olhos as transformações que foram feitas, né, e que continuam sendo feitas. E então eu queria que meio que virasse uma aulinha, mas para leigos, tá? Sobre a Umbanda mesmo, né? Sobre explicar um pouquinho para quem não conhece e às vezes até tem um preconceito, né? Porque eu vou falar de mim, né? O que eu já escutei. Que Umbanda não é cristã, né? Tem muita gente que acredita que a Umbanda não é cristã, que não tem nada a ver com Cristo. Tem gente que nem sabe, por exemplo, que a Umbanda é uma religião brasileira, né? Que foi meio uma junção de várias coisas, né? Então, muita gente não sabe que a Umbanda é brasileira. Tem muita gente que acha que Umbanda e Candomblé é a mesma coisa, né? Então, estou falando algumas coisinhas que eu já vivenciei, né? Até já discuti com algumas pessoas, Ah, normal porque isso. a gente acaba, às vezes, eu, né, já me exaltei muito na vida, a gente vai se adequando, né? É como se a gente tivesse uma personalidade, nós duas, né, temos personalidades fortes, já brigamos bastante, Oh, mas, muito. mas eu acho que a personalidade ela pode ser moldada, né? Tem coisa que não muda, né? Só que o autoconhecimento, a partir do momento que eu vou me conhecendo, eu vou arrumando formas de ser cada vez a melhor versão de mim mesma, né? Mesmo sabendo que Sim. algumas coisas não vão mudar. Então, eu queria que você desse uma explicação básica da onde surgiu a Umbanda, e vamos deixar fluir aí. Deixar rolar, né? Então vamos lá. A Umbanda, ela nasceu por uma necessidade, né? Uma necessidade espiritual que estava acontecendo no planeta Terra naquele momento, né? Principalmente ali, aqui no Brasil. Então, ela nasceu com o pai Zélio, né? Zélio Fernandino de Moraes. Vou dar uma resumidaça nisso, porque senão a gente fica aqui É. até amanhã falando. Mas através dele, né, numa sessão espírita, porque o que que acontecia, né? O Zélio, ele sofria de uma doença e que não tinha explicação para a medicina, né? Já tinham tentado curar, o Zélio era de Niterói, né, no Rio de Janeiro, e ele não tinha explicação para a medicina, né? E tentaram levar ele numa mesa branca, né, que na época, né, em 1908, era a elite, né, da sociedade, participava da mesa branca, dos ensinamentos espíritas, mas era muito elitizado isso, né? Tanto que quando se manifestava algumas entidades, alguns espíritos em forma de índios, negros escravizados nas mesas, eles queriam doutrinar esses espíritos, porque falavam que eram espíritos atrasados, espíritos que precisavam de doutrina.
E nesse dia, no culto, né, Pai Zélio estava lá, sentado na mesa, que ia participar do culto, né? Nesse momento ele falou que estava faltando alguma coisa naquela mesa, foi lá fora no jardim, pegou uma flor, pôs uma flor na mesa e falou, agora nós podemos começar. E através dele se manifestou uma entidade, e tinha um vidente, né, participando da sessão, que estranhou porque da cintura para cima eles viam um padre, e da cintura para baixo eles viam um índio, né? E para eles causaram um pouco de confusão, porque, né, questionaram ele, nossa, mas você parece ser um espírito atrasado, mas você falando, né, você parece ter cultura, quem é você? Né? Perguntou para ele. Porque ele estava se plasmando de uma forma para confundir mesmo, né? E foi quando o pai caboclo disse, né, se querem um nome, serei o caboclo das 7 encruzilhadas, porque para mim não terá caminhos fechados. Aí o pai se manifestou e disse que iam começar os trabalhos que se denominariam Umbanda a partir daquele momento. Então ali houve uma organização espiritualmente falando, né? Os espíritos que vinham para a prática da caridade, eles se organizaram, né, para entrar nesse formato, vamos dizer assim, da religião de Umbanda. E ali iam se manifestar espíritos de escravos, de ex-escravos, espíritos de índios, espíritos que não tinham voz, né, nessas mesas kardecistas, nessas mesas espíritas. E a partir disso foi se disseminando a Umbanda em território brasileiro, né? E a gente vê isso até hoje. Então, como ela teve esse nascimento, né, dessa forma, e como ela foi difundida no Brasil e foi para vários estados, né, conforme ela foi crescendo, foi passando os anos, muito foi pego do regionalismo da cultura, né, daqueles lugares. Então, se você for numa Umbanda lá no Nordeste, independente, né, de qual cidade, vai ser diferente da Umbanda que a gente toca, vou falar aqui, né, em Minas e São Paulo, porque eu estou na divisa, que vai ser diferente do que o povo lá do Sul toca. Mas eles têm sempre uma mesma espinha dorsal, né, a Umbanda, que é a prática da caridade, né, manifestação do espírito para a caridade. Então, foi assim que a Umbanda surgiu. A Umbanda, ela é 100% brasileira, porque ela nasceu em território brasileiro. Ela agregou, né, eu costumo dizer que ela agregou o melhor, né, das religiões que tinham naquela época para si. E por isso que falam, né, que a Umbanda não é brasileira, porque tem os orixás, que os orixás vieram dos negros, mas não tem nada a ver com o candomblé, porque não tem nada a ver com o candomblé. Né? São duas religiões completamente diferentes. Mas é por conta disso. Que é misturado com espiritismo, que é misturado com coisas indígenas, que é misturado com um pouco de catolicismo, porque tem o sincretismo e pronto. Exatamente. Porque os escravos, eles precisavam do sincretismo, né? Porque quando eles estavam cultuando os seus orixás, né, nas senzalas, né, quando eles eram escravos, eles não podiam. Então, o que eles faziam? Eles pegavam um santo católico que se assemelhava mais ou menos ali com a energia, né, do orixá que eles cultuavam, faziam um furo, né, por isso que é o santo do Pauoco, né, faziam um furo embaixo do santo, colocavam o otá lá do orixá, que é a pedra do orixá que eles cultuavam, colocavam a pedra do orixá lá dentro e pronto, ali está o orixá. E eles cultuavam aquele, por isso que nasceu o sincretismo, né? E o sincretismo, ele existe dentro da religião de Umbanda, isso faz parte da formação, e isso vai ser até, pelo meu entendimento, até quando Deus, né, Oxalá quiser. Então, por isso que tem isso, né? Se você for ver um terreiro de Umbanda, existe, porque eu costumo dizer que os terreiros, eles são a cara de quem está dirigindo, né? Vai ter o jeitão, vai ter tudo ali da pessoa que está tocando aquele terreiro, dirigindo aquele terreiro. Então, se você for num terreiro de Umbanda, onde um dirigente cultuava uma Umbanda, aprendeu uma Umbanda que ela traz muitos ensinamentos espíritas,
você vai ter ali uma Umbanda com uma base mais espírita, porque vai trazer mais esses ensinamentos. Se você tiver uma Umbanda ali tocada por um dirigente que tem uma base forte católica, sincrética, dificilmente você vai ver uma imagem africana no Congá. Você vai ter, né, esse sincretismo, essa vivência. Se você pegar um dirigente que tem ali a base dele, né, mais puxado para o culto de nação, porque antigamente, antes de 1990, você não tinha esses estudos sobre Umbanda. Era muito pouca coisa que tinha, e tinha-se, né, o hábito de falar, não, se quiser virar mãe de santo, pai de santo, tem que fazer o santo no candomblé, para depois você abrir terreiro Então, de Umbanda. foi uma coisa muito na raça, né? Na prática, Sim, né? E exatamente. depois foi se desenhando a teoria, vamos dizer assim, né? Os Sim, estudos. é. Então, aí, se você for pegar um dirigente que teve essa sua base, que foi iniciado no candomblé, o terreiro dele vai ser puxado para o culto de nação. Então, ela é muito diversificada, a Umbanda, né? Você tem várias Umbandas, mas tudo é Umbanda. O que importa é seguir a máxima, né? Amor, caridade, a manifestação do Espírito para a caridade. Então, é isso, né? A Umbanda, ela não é candomblé, né? O candomblé, ele é uma religião afro-brasileira. O candomblé também nasceu no Brasil, mas ele tenta manter a tradição que vieram com os negros, né? Lá na África, tinham várias tribos e a maioria das pessoas não sabe, mas não existiam esse culto a todos os orixás que tem no candomblé igual é na África. Lá na África, cada tribo cultua um orixá. E o que aconteceu? Como vieram todos escravizados juntos, né? Todas as tribos escravizadas juntos, eles tinham que bolar um plano para eles conseguirem cultuar seus orixás, e eles tinham que se juntar para ser mais fortes do que aqueles que estavam repreendendo. Então, não, vem aqui, você cultua Xangô? Tudo bem, eu cultuo Oxóssi, vamos lá, o que você sabe de erva de Xangô? Foram trocando os ensinamentos, foram adequando ali como que eles podiam fazer esse culto ao orixá, e assim nasceu o candomblé, né? O candomblé é afro-brasileiro, mas a Umbanda, por ter também os negros inseridos, né? A gente trabalha muito com preto velho. Preto velho é um símbolo, né, da religião de Umbanda. Eles trouxeram esse culto para dentro da religião, o culto ao orixá, eles trouxeram o atabaque. O atabaque, ele começou a ser usado na Umbanda em torno de 1960, 1970. Antes disso não tinha atabaque, né? A Umbanda de Zélio, que a gente fala, não tinha atabaque. A Umbanda de Zélio era todo mundo de branco, existia uma mesa, né? Todo mundo sentava na mesa, passava a defumação. Pai Zélio Fernandino, ele incorporava o Caboclo das Sete Encruzilhadas de paletó, Uau! né? Paletó branco. Por quê? Porque a base dele foi espírita. E naquela época, imagina, tocar um atabaque dentro de um terreiro era fechado, porque não podia nem jogar capoeira na praça que ia todo mundo preso, né? Então, assim, a espiritualidade é muito sábia. E a Umbanda foi crescendo. Hoje nós temos, né, várias escolas, nós temos vários livros trazendo conhecimento sobre a religião de Umbanda. A gente tem, eu sigo, né, a Umbanda Sagrada de Pai Rubens Saraceni, ele trouxe muita coisa para nós da espiritualidade, trouxe as magias, né, as magias que, independe da religião, qualquer um pode se iniciar em magia divina para ajudar o próximo. E lembrando de uma coisa, né, que você falou, que todo mundo fala que não é cristã, a Umbanda não é cristã, nós somos cristãos sim, né? O orixá maior dentro da religião de Umbanda é Oxalá, que é sincretizado com Jesus Cristo, né? Então, se você for dentro de um terreiro de Umbanda, na maioria dos terreiros de Umbanda, o orixá que está lá no alto, né? O primeiro orixá vai ser Jesus Cristo. Ele é sincretizado, né, com o Pai Oxalá. Então, nós somos cristãos, sim, porque nós seguimos os ensinamentos de Cristo, não da Igreja Católica. Nós seguimos os ensinamentos de Jesus Cristo, que foi um cara fantástico que veio nessa terra, trouxe muito amor e muito ensinamento,
né? E a gente segue ele sim, opa, e E muita como? caridade, né? E muita É muita caridade. caridade, muita. E aí, vamos falar um pouquinho sobre um assunto que é chato, mas a gente precisa falar. Que muita gente acha que Umbanda é, como que eu vou falar? Umbandista, eu acho bonito, né? Falar que é macumbeiro. Mas as pessoas falam de uma forma, para mim é um elogio, né? Mas as pessoas falam de uma forma que conota assim, Pejorativa. que a pessoa ela tá fazendo mal para outras pessoas, né? Porque as pessoas ficam sabendo até por outras religiões coisas equivocadas, informações jogadas, né? Então as pessoas acreditam que terreiro de Umbanda faz trabalho para fazer mal para outras pessoas. Uhum. Então acho importante a gente esclarecer, né, esse equívoco. Vamos falar assim. Rosaninha falou que é uma xícara. É em homenagem aos pretos velhos, né? Porque dia 13, dia de preto velho. Vamos falar assim. Só quem pode chamar alguém de macumbeiro é outro macumbeiro, né? Ótimo. Se não, não pode, né? Eu chamo todo mundo, todos os meus filhos lá no terreiro, é tudo macumbeiro. Então, macumba, a palavra macumba ela tem várias traduções, né? Porque é uma palavra em Yorubá, e o Yorubá ele pode dizer várias coisas ao mesmo tempo. Mas é um instrumento musical, né? Macumba é um instrumento musical, é uma forma de tambor, feito de uma determinada árvore lá na África, que é denominado macumba. Então, quando alguém chama a gente de macumbeiro, é porque está querendo, né, tentar nos deixar, nos xingar, vamos dizer assim, né? Mas acaba que hoje em dia, antes eu ia discutir, ia falar, não, não sou macumbeiro nada. Hoje eu falo, eu sou mesmo e não encho o saco, né? Mas infelizmente existe, né, essa confusão, né? Por quê? Porque antes existiam e hoje continuam existindo muitos lugares que se intitulam Umbanda e não é Umbanda, né? Existem muitos lugares que fazem trabalhos negativos, magias negativas, e se intitulam Umbanda, mas que não são Umbanda. E existe também uma forma, né? Existe aí os espíritos das trevas, que a gente fala, né? Os espíritos trevosos, que muitas vezes eles se manifestam usando o nome de algum Exu, de alguma pombagira, para ser aceito mais facilmente, e aí também causa essa grande confusão, né? E falar, ah, não, eu fui lá, mas teve um tranca-ruas que me pediu isso e isso. Não, provavelmente foi um quiumba, um trevoso lá que se aproveitou do nome do Exu para ser aceito mais facilmente para fazer o mal, porque essas entidades aceitam sim. Esses seres, né, trevosos, aceitam fazer esses trabalhos negativos para prejudicar alguém, né? Então, se a pessoa for num terreiro que se intitula Umbanda, mas que aceita fazer trabalho de amarração, trabalho para prejudicar a vida de alguém, para tirar emprego de alguém, para matar alguém, sai correndo, porque não é Umbanda. Infelizmente, existe essas pessoas que se aproveitam, né, do nome da religião e da bondade das pessoas, da ignorância na forma de não entender o que está acontecendo, para usar o nome da Umbanda para ganhar dinheiro, né, à custa do sofrimento de alguém, né, infelizmente. Mas se isso acontecer, fujam, não é Umbanda. Umbanda é a prática do bem e da caridade. Exatamente. Da mesma forma que a gente pode fazer uma oração, né? Pedindo um bem de uma pessoa, a gente pode amaldiçoar uma pessoa Sim, pela, pela força do nosso pensamento. Então, com certeza. assim também, tudo que é ensinado para o bem, as pessoas podem manipular para o mal se elas quiserem, né? Sem dúvida. Então, Infelizmente, né? infelizmente, até magia, né? Sim, Ensinamentos até de. É que eu não conheço muito, mas de Wicca, de bruxaria, que faz coisas boas também,
tudo que é ensinado, até terapias alternativas, né? Sim, Tudo que é ensinado, a radiestesia mesmo. A gente não fala ajusta, harmoniza e equilibra e vira para um lado o pêndulo. Se você virar para o outro lado e falar as palavras opostas, você está fazendo mal. Então, sim. são pessoas que se utilizam do conhecimento, só que ao invés de fazer o bem e a caridade, estão fazendo Fazendo o mal. mal. E muitas Infelizmente. vezes até por ignorância, né? Às vezes chegam pessoas até nós falando que fez amarração sem nenhum pudor, né? É que eu queria ficar com aquela pessoa, né? Aí eu fiz uma amarração. Aí você tem que explicar para a pessoa, né, que da mesma forma que a gente não pode se intrometer na vida do modo de vida da outra pessoa, porque cada um tem a sua função, o seu processo de evolução e etc., a gente não pode também interferir energeticamente e espiritualmente, né? Sem dúvida. Atualmente eu não faço nenhuma oração se a pessoa não me pedir. Por quê? É Porque complicado, né? eu não tenho direito, eu não tenho nenhum direito de manipular energeticamente, espiritualmente, fisicamente a vida de outra pessoa sem que ela me autorize. Então, acho que isso é muito importante também. Eu tenho certeza que acontece, né? Porque eu que Sim. trabalho com terapia, eu recebo pedidos. Eu quero fazer para minha mãe, para o meu irmão, para o meu namorado, para o meu marido, para minha mulher. Posso tratar sem autorização? Não. Então, com certeza chega até o seu terreiro também uma pessoa que fala: eu quero ajudar o meu marido, mas ele não quer. Não, não pode Uhum. fazer isso, né? É, não Então, pode, porque você está interferindo no livre-arbítrio da pessoa, né? A escolha é dela. só que, mas eu quero fazer porque eu amo, porque eu quero o bem dele. Não importa. Você está fazendo o Exatamente. mal sem perceber. A intenção até Exatamente. pode ser boa, mas isso me marcou muito, né, nos últimos anos de estudo, né, sobre espiritualidade, porque nós todos, como seres humanos, nós temos dificuldade de aceitar as diferenças, né? Sim, De aceitar que minha mãe quer viver de tal maneira, que o meu pai, a minha irmã, minha outra irmã, o vizinho, né? O outro lá que tá, sei lá, gosta de futebol, mas você não gosta, tem uma religião ou tem outra, né? Às vezes, agora as pessoas, né, esse negócio de política, sempre existe uma. Existem formas da gente se separar e brigar entre si, né? E isso, a gente fazendo isso, estamos servindo às trevas. sim, sem dúvida. Porque Elas querem só uma pequena brechinha para poder, né, de alguma forma ali tentar te dominar, né? Mas é só um tiquinho que precisa mesmo, aberto e ó, é, é prato cheio e para a eles. luz, os espíritos de luz, eles não têm essa separação. Não existe isso. Não, eu só vou eu só vou no centro tal ou no terreiro tal. Eu vou ajudar só gente de tal tipo. Não existe isso para os seres de Não. luz. Nós, como humanos, que fazemos essa separação, Sim, né? Então, é, eu senti de compartilhar porque isso foi muito importante para mim, porque às vezes eu ficava lá pentelhando minha mãe e pessoas que eu amo. Não, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado, porque frito. Não, ninguém tem que fazer nada, né? É, exatamente. a Você gente que pode tem que dividir, né? aceitar.
Você pode dividir a experiência que você teve, que isso foi bom para você, dividir isso com a pessoa. Se a pessoa vai querer tentar a mesma coisa, isso é uma opção dela, né? Isso é E ela que vai outra, se é uma determinar. coisa que é boa para mim, não necessariamente vai ser boa para você. Então, Exatamente. e vice-versa, né? Então, eu acho que o principal objetivo, até das lives que eu faço, né? É trazer reflexão, mas também aceitação. Porque é isso que tá acabando, né? Com o planeta, com os relacionamentos de todas as formas. Porque uma pessoa acha que vai casar com a outra e ela tem que ser igualzinha. Não, né? A gente estava até A gente tem que se conversando outro adaptar, né? dia, a É, gente estava até conversando outro dia que a gente casa exatamente com uma pessoa que é oposta a nós. Por quê? Porque é para um ensinar para o outro, né? Um exatamente. evoluir com o outro. Então, nós precisamos começar a valorizar as diferenças, né? E não só ficar. Eu não vou falar com você porque você torce pro time tal. Porque você gosta de tal cor. Porque você é de tal partido. Porque, sei lá, né? Pois é. Então, a gente tem que acabar com isso, né? Sim, sim. Porque quanto mais a gente Se unir pelo que a gente tem de bom, né? Independente Exatamente. das preferências em diversas situações. A gente tem que se unir, gostar de estar convivendo com as pessoas pelo que elas têm para oferecer para nós no sentido positivo. Porque defeito, todo mundo tem. Ninguém é perfeito, né? Se todo mundo É. fosse perfeito, não tinha mais ninguém aqui, né? Tinha todo mundo É. acendido já. Outro dia eu tenho pensado muito e até falado para algumas pessoas, né, ultimamente. Eu não falo com o fulano porque eu não concordo como ele vive, ou com tal coisa que falou, com tal coisa que pensa, com tal posicionamento sobre tal coisa. Se a gente for parar de conviver ou de conversar com pessoas porque não concorda com tudo que aquela pessoa faz, a gente não vai falar nem com a gente mesmo, né? Eu penso muito nisso. Porque quem aqui já não fez uma coisa que se arrependeu? Sim, Quem aqui não tem um defeito, às vezes, ou que vê como um defeito e não consegue mudar? Então, assim, exatamente. todo mundo faz uma coisa que depois fala, nossa, por que eu fiz isso? Né? Eu não consigo ser diferente. Nós temos dificuldade de aceitar até nós mesmos, né? Sim, temos. Então, eu acho importante essa reflexão, porque se for assim, que ninguém mais vai ficar todo mundo solteiro, ninguém fala com nenhum membro da família, ninguém tem nenhum amigo, Exatamente. ninguém não participa de nenhum grupo, né? Nem religioso, nem de estudo, nem de nada. E não tem cabimento, né? Sem dúvida. E fazendo isso, nós estamos sem querer servindo às trevas, É, porque a isso é luz é muito união, verdade. a Exato. luz é união, é compaixão, é caridade. Gente, hoje em dia tá super difícil uma pessoa ajudar a outra sem cobrar. Não é? Às vezes uma indicação, sabe? Não, mas você não tem obrigação de fazer isso. Não, eu não tenho obrigação, mas eu quero ajudar. Se a pessoa apareceu na minha vida, é porque eu posso dar alguma coisa para ela, ajudar em alguma coisa e ela pode me ajudar também se ela quiser. Então, todo mundo que aparece na minha vida, eu vou dar uma atenção, eu vou querer ajudar no que tiver no meu alcance. Porque hoje em dia, eu estava até falando com uma amiga hoje. Para uma pessoa que se diz amiga e num enterro, né, num velório de um ente querido, isso é super raro hoje em dia. Não existe mais, Não existe né? mais, é todo Não mundo existe mais. dane-se, ninguém dá mais atenção para ninguém, né? Ninguém está dando mais atenção nem para si próprio.
né? A gente esquece da Exatamente. gente, das nossas necessidades, às vezes da nossa saúde, do nosso bem-estar. Então, é, é bom para a gente refletir, né? Sem dúvida. O que que a gente está esperando dos outros, né? E a gente está fazendo para a gente primeiro, para fazer para os outros. Então, tá todo mundo É, muito isso, vivendo isso no que eu sempre automático, falo né? bastante. É, isso eu falo muito no terreiro, né? Porque tanto os consulentes quanto mesmo a corrente mediúnica, né? Os médiums. Eu falo, gente, as entidades estão ali para nos ajudar, sem dúvida. Mas você tem que fazer a sua parte. Se você não fizer a sua parte, não vai esperando que as entidades vão resolver 100% dos seus problemas, porque elas não vão, né? Não. Você tem que fazer a sua parte. Se a entidade vai olhar e vai falar, tá bom, você quer ajuda? Tá, mas o que que você está fazendo para mudar essa situação? Qual é, o quanto você está se movimentando para você sair desse buraco? Eu te Que ajudo? Eu você te mesmo se ajudo. colocou, né? Exato, entendeu? Você quer ajuda? Eu te ajudo. Mas vamos lá, eu quero ver a sua parte. O quanto você vai pôr de você nisso, né? Então, tudo é o nosso querer, nós somos a nossa alavanca, né? Para desabrochar e o resto que a espiritualidade pode fazer por nós, né? Mas se a gente não começar, não tem preto velho, não tem caboclo, não tem boiadeiro, Não, nenhum que vai transformar a sua vida. pode Jesus descer na terra. Se nem De você novo, tem que fé em você, porque se a gente exatamente. não tem fé na gente, como que aquela frase, né? Como que você quer um resultado diferente fazendo tudo do mesmo jeito? Não existe. Exato. A transformação que a gente vai ter na nossa vida é à medida que a gente vai conseguindo transformar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, os nossos comportamentos, as nossas crenças, né? Porque é muito fácil, né? Chegar num terreiro e falar, ai, porque o obsessor que tá atrapalhando a minha vida, né? Ai, tudo é o obsessor, né? Precisa. E o obsessor é ele mesmo, né? Exatamente. Então, O assim, obsessor é ele mesmo. obsessor, na verdade, espírito tem o tempo todo em todos os lugares. Só que Sim, depende da nossa integridade, do nosso interior, a gente sintonizar ou não com tal tipo de espírito, porque tudo é por sintonia. Então não exatamente, a adianta, frequência. é, não adianta a gente ir lá no terreiro, tomar um passe toda semana e continuar vibrando da mesma forma, tendo os pensamentos obsessivos. A gente tem muito essa coisa de da gente mesmo ficar se obsediando, né? Sim, Às a vezes, eu não autoobsessão é a consigo. pior obsessão que tem. A gente Exatamente. faz isso com a gente mesmo. Eu Eu falo não isso pro consigo, pessoal. ou eu não presto. Eu sou. A gente fica se xingando, gente, na nossa cabeça. Pra que Sim, precisa de obsessor se a gente faz isso com a gente mesmo? Então, exatamente. é, eu acho que o objetivo principal da religião é exatamente nos transformar Sim, para melhor, trazer essas reflexões, é, trazer essa. O que as entidades fazem? Nos acolhem para que a gente se acolha e reflita sobre nós mesmos e para a gente ter a oportunidade, porque querendo ou não, você toma um passe, você tem lá o descarrego, tem o passe, eles te reequilibram lá, para quê? Para você ter um fôlego assim e ter uma chance de se transformar, de mudar a sua vida, né? sim, exatamente. Mas aí muitas vezes, né, você vai lá, toma o passe, se limpa, aí sai do terreiro, a primeira pedra que você encontra no caminho já vai embora tudo, né? Tudo que você limpou já vai embora, né? Já sai E esse negócio. xingando, já brigando com todo mundo. Exatamente. E esse negócio da autoobsessão, ela é real
E é onde começa o problema das pessoas, a maior parte deles, né? Porque lá vai muita gente assim, não, minha vida tá um caco, eu tenho certeza que fizeram um trabalho para mim, porque fizeram macumba, é o síndrome da macumba, né? Tudo é macumba, e eu sou muito chata, né? Eu sou muito chata com isso, porque quando acontecem situações, principalmente com o pessoal da corrente, né? E falar, nossa, André, eu tô com uma dor de cabeça, vou pegar esse exemplo, tô com uma dor de cabeça insuportável. Tá, vamos lá. Você já tomou remédio? Tomou e não passou? Tá bom. Você já tomou remédio, ficou no quarto escuro para ver se não enxaqueca? Eu vou eliminando tudo que for físico. Se você já eliminou tudo que for físico e nada resolveu, então vamos pensar que pode ser algo espiritual, né? Eu sempre primeiro vou tentando eliminar as coisas físicas para falar que é espiritual. Porque senão vira tudo síndrome da macumba, né? Tudo é macumba, tudo é trabalho feito, tudo é obsessor e não é bem assim. E, então a gente precisa cuidar dessa auto-obsessão. E eu sempre falo, você, né, diga-me quem tu és, que eu te direis quem andarás com tu, né? Então, o que que você está vibrando? Qual é a sua energia, né? O que que você está vibrando é o que você vai atrair. Então, se você ficar ali, né, com esse pensamento, nossa, fizeram um trabalho para mim, estão me prejudicando, né? A gente tem inimigos espirituais, né, que nos acompanham aí a longa data. Nossa, essa é a oportunidade. Ninguém está fazendo nada, mas ela está querendo que faça. Ah, vamos cair para dentro. Vamos dar É, para ela o que ela está querendo. e as Porque é isso pessoas, que está puxando. é, e as pessoas acham que trabalho de magia negra é só lá quando faz um negócio lá, né? Pega uns elementos lá. Gente, a gente ficar pensando repetidamente numa coisa, a gente está fazendo trabalho de magia negra para nós mesmos. Porque o Sem dúvida. pensamento tem poder, tudo é energia. Então, se eu fico lá, eu não presto para nada, eu nunca vou. Tem gente que é assim, né? Nenhum homem presta, eu nunca vou encontrar ninguém. Eu não presto para isso, eu não presto para isso, eu não presto para isso. O que você está fazendo? Magia Você só negra vai contra atrair você esse. mesmo. Você só vai atrair esse tipo de gente para perto de você, né? Sem dúvida nenhuma. Então, precisa mudar o padrão de pensamento. Palavra é poder, né? Verbo é poder, né? O verbo pensado, o verbo falado, ele tem o mesmo poder. Então, a gente tem que mudar essa forma, né, de pensar. Então, acordar, né? Acorda, a primeira coisa que acordar a energia que você guardou ali a noite inteira, né? A primeira palavra que sair da sua boca, ela vai sair com uma força energética absurda. E É. muitas vezes a força que, né, a pessoa acorda e fala, mas que saco, tô acordando, tem que trabalhar. Olha isso, Esse olha, né? despertador. Não é verdade? Você ali guardou uma energia, essa primeira palavra que você vai dizer ao acordar, ela tem tanta força energética que você desperdiça falando uma palavra ruim, né? Trazendo algo ruim para você. Então, É. acorda, nossa, obrigado, né? Obrigado, Pai Criador, tô acordando, Nossa, tô tô abrindo o olho, mais levantando, uma tô abrindo chance. o olho. Exatamente. Né? A gente precisa mudar, aprender a agradecer, aprender É. a bem dizer as coisas, porque isso volta para nós, né? Essa energia, ela circula. Então a gente tem que trazer coisas positivas para nós. Isso Aprender eu a se tento. abençoar, né? Ao invés de Sim, se amaldiçoar ou amaldiçoar as outras pessoas, a gente começar a se abençoar e abençoar outras pessoas com as palavras, com as sem nossas dúvida. intenções. Você não sabe o que eu descobri aqui. Escrever uma perguntinha. Eu não Cadê? tinha visto. Aqui, Ai, ó. Existem vertentes da Umbanda que compactuam com o sacrifício animal e você já percussionou um Bondaime? percussional Ubandaime. É a Osana. Osana é filha da casa. Então, sacrifício animal. Esse é um tema, é um tabu, né? Dá tempo de a gente falar? Eu nem sei quanto tempo que a gente está de live. Já tá dando 1 hora, mas
não tem problema, né? Então tá bom. Vamos lá. O sacrifício animal. Primeiro a gente tem que entender o que é a sacralização do animal dentro de uma religião e o que é um sacrifício animal, né? Eu falo sacralização porque existem culturas, existem religiões onde você tem a sacralização do animal, né? Esse animal, como por exemplo no candomblé, até mesmo no judaísmo, né, existe essa sacralização. Então, o que acontece? Esse animal que ele é usado no candomblé, por exemplo, para fazer alguns ebós, alguns, não é trabalhos, né? Mas oferendas, esse animal, ele é criado para isso, né? Não é qualquer animal que você vai pegar ali na granja ali e vai fazer isso, não. Esse animal, ele tem uma criação diferenciada, ele é rezado todos os dias, a comida dele é rezada, e tem um objetivo para aquilo, né? Então, eu tô falando mais do candomblé porque meu irmão, você sabe, né? Ele é participante do candomblé, eu tenho uma vivência maior perto disso. Então, aquele animal, ele vai ser feito, ele vai ser usado para fazer o rito, mas a carne desse animal, ele vai servir para alimento. As pessoas que convivem naquele barracão vai servir de alimento, não é uma vida desperdiçada, né? Ele tem um rito para que isso aconteça e aquela carne vai servir de alimento para alguém, né? Não vai ser jogado fora. Diferente desses lugares que fazem o sacrifício de um animal que não tem, né? É a magia negra que a gente fala, né? Que vai ali usar o animal, vai despachar ali na esquina, essas coisas que a gente vê, né? Galo, galinha na esquina, tudo essas coisas aí, essas porcaria de magia negra, né? É diferente. São ritos diferentes, né? A Umbanda existe vertentes que elas usam o sacrifício animal, mas eu quero deixar bem claro aqui essas vertentes que não é assim, nossa, o tempo todo existe sacrifício animal. Não, para coisas muito específicas e detalhadas. Por quê? Porque elas trazem isso da base. Lembra que eu falei que depende do dirigente de cada casa? E vai ter um Uhum. momento para usar. Não é uma coisa assim, nossa, sacrifício torto à direita. Não, isso não existe, né, dentro do terreiro de Umbanda. Para pontos específicos acontece, né? Não são em todas as vertentes, mas em algumas acontecem sim. Sim, mas é isso que eu estou falando, é a sacralização do animal. Não o corte por se cortar ou para fazer magia negra, que nem essas coisas que a gente vê. Viu coisa na esquina, galinha na esquina, em alguidar, essas coisas, é magia negra. Ali não tem umbanda, Não tem ali nada não de tem Umbanda. religião. Não tem religião ali, não tem nada, né? Porque existe o espírito, né, do animal, a hora que você corta, ele sobe ao Orum, né? O negócio é muito mais complexo do que a gente imagina. E é Então, uma a gente coisa não que é pode. rara, né? Não é. As pessoas acham que é todo ritual, toda semana, Não, todo dia. não, isso não acontece. Que nem lá, nos sete raios, o que a gente faz? Quando a gente vai fazer oferenda, principalmente para a esquerda, a gente costuma usar elemento animal. A gente usa um pedaço de carne, né? Algumas coisas assim que a gente já traz, porque precisa, né? Mas esse negócio da sacralização do animal tem um fundamento dentro das religiões de matriz africana e elas existem porque acontece. Eu só quero deixar claro que é diferente do que a gente vê quando a gente vê essas coisas na esquina. Nossa, teve uma vez que eu vi uma foto, tinha uns 20, 30 alguidar com galinha morta, sei lá onde que era isso. Isso não é religião, isso não é umbanda, isso é qualquer coisa menos religião. Tá? E falar da Umbandaime é uma vertente da Umbanda que usa a ayahuasca, né, para os seus ritos, né? Eu não conheço, eu nunca fui visitar uma Umbanda que é Umbandaime, né? Então eu não posso falar. A opinião da Andrea, eu não gosto, porque a Umbanda, você entra, né, numa sintonia com os espíritos, você ali entra num transe, né?
para você se falar, você se comunicar com os espíritos e os espíritos virem se acoplar a você. Se você usar, independente do que for, qualquer enteógeno, para você tentar se desprender, para você se conectar, eu acho isso um pouco perigoso, falando religiosamente, porque se você está ali trabalhando, né, combatendo forças, combatendo trevas, você precisa estar com o seu eixo energomagnético bem estabilizado ali, para você conseguir fazer isso de uma forma consciente. Se você tem alguma coisa que vai te deixar num padrão vibratório que de repente você não sabe nem onde você está, você pode estar numa outra dimensão, você pode estar acessando um outro espaço por causa disso, fica um pouco complicado. Eu não conheço, nunca vivenciei, então eu não posso ter nenhuma opinião formada. Eu só disse que eu, particularmente, não gosto por conta desse negócio da vibração. Mas eu não conheço, eu não posso falar se é certo, se é legal, se é bacana. Aí eu É, não. pelo pouco que eu sei, eu penso assim, a gente usa o daime, a ayahuasca, para cura, para tratamento, né? Então, para mim, né, na minha ignorância, não faz muito sentido você usar uma coisa que é para você se tratar junto com a religião que você já entra num outro tipo de transe, né? Para você Exato. ajudar outras pessoas. Então, para mim, na minha cabeça, é separado, né? Eu também não conheço. Eu gosto de falar, né? Cada um no seu quadrado. Nunca tinha ouvido falar de Né? um Bandaime. Eu já ouvi falar. Mas assim, é cada um no seu quadrado, né? Eu acho muito legal, a gente estava conversando, né, sobre ayahuasca, né, mais pro xamanismo, não a parte do Daime. Não conheço, nunca fui, né? Nunca tomei ayahuasca. Assim, eu tenho vontade, porque por conta da transformação, do autoconhecimento, eu tenho vontade sim, né? Inclusive eu tenho um médio que é xamânico, Alain, se você estiver ouvindo a gente aí, né? Ele gosta, ele pratica ayahuasca, mas cada dia no seu ritmo, né? Um dia você se Cada um trata e outro dia você é dirigente da exatamente, Umbanda. né? Então, assim, eu tenho um pouco de para misturar, né, as coisas eu não gosto não. Ali é Umbanda e ponto final. Não vamos misturar as coisas. Ah, vamos fazer uma vivência? Vamos fazer uma vivência num outro espaço, num outro lugar, e com certeza não vou ser eu que for, né, tá ali direcionando, mas para não misturar as coisas, porque eu acho que acaba não dando muito certo essas coisas de misturar assim, sabe? Eu acho que cada um tem que ficar no seu quadrado mesmo. Uma coisa é cada religião evoluir, né? Agora, misturar duas coisas completamente diferentes realmente Sim. bugou aqui a minha cabeça. Eu acho que é complicado, eu acho complicado, né? Porque a gente sabe, né, que principalmente com a ayahuasca, você atinge, né, você tem ali um desacoplamento energético, você acessa É, dimensões, você acessa outras eu coisas, e é sinto um complicado. desdobramento. E assim, Sim, para a gente incorporar, a gente tem que estar aqui bonitinho e a entidade vir até a gente, como se fosse isso. O desdobramento é o oposto. Então, por isso que eu exato. não estou conseguindo entender como seria Então, possível. é um pouco complicado mesmo. Mas se tem pessoas que se sentem bem indo na Umbandaime, para eles está tudo certo, e estão ali fazendo a Gente, caridade, se vocês tiverem alguém que conhece um Bandaime pra gente fazer uma live pra gente aprender, porque eu buguei. é bacana. Vou ver se eu acho. Eu vou dar uma pesquisada aqui no pessoal da Umbanda para ver quem pratica Umbandaime, porque É, eu acho legal a gente ver a respeito, sim. é, é muito diferente. Nunca tinha ouvido falar. E se seu irmão topar, não sei, né, falar sobre o candomblé, eu tô esperando a Vou ver resposta com ele. de uma outra pessoa, mas a gente deixa
fluir, né? Quem se Sim. sintonizar aí e tiver a fim de fazer. E aí a gente conversa para fazer outras lives. É. Fernanda, se começar a falar aqui de Exu e Pombagira, eu só termino na semana que vem, né? É, Começou a falar de Exu, se você der isso aqui de espaço para ele, cara, a gente vai está embora. pensando, a maioria que está aqui são os seus filhos, né? É, o pessoal é A fiel. gente, é, hoje eu tava, né? Nossa, tava tentando. Eu te falei, né, que eu tô tentando matar a saudade aí dos pontos e começou só de ir chegando perto da live, comecei a lembrar de vários pontos que eu gosto de Umbanda, tudo. Comecei a fazer uma playlist que eu sinto muita saudade. E e aí me veio da gente fazer outras lives para ir aprofundando um pouco, falar um pouquinho de cada orixá, falar um pouquinho de cada linha, né? Para ir também esclarecendo, né? Coisas que as pessoas imaginam de tal orixá ou de tal linha de trabalho, que às vezes não tem nada a ver, né? Que por ignorância a gente julga. Então a gente vai pensar aí, eu e a Deia, Vamos sim, vamos elaborar aí nos umas coisas assuntos para as bacanas, próximas lives. sem dúvida. Combinado. Eu queria te agradecer muito. Foi muito bom, fiquei muito feliz que a gente se encontrou, né? Você veio aqui me visitar e agora eu que vou te visitar e espero conhecer também o terreiro e todos os seus filhos. Vai ser muito bom. E vamos deixar fluir as ideias aí para a gente pensar o que mais tudo de bom a gente pode fazer. Sem dúvida. Eu que agradeço, muito obrigada. Para mim sempre é um prazer e é um amor imenso falar de Umbanda, né? Gosto muito. Então, sem dúvida, vamos organizar aí as ideias para a gente bater mais papo, para falar o que é tudo de bom a respeito da Umbanda. Né? E eu Isso. agradeço muito. A gente espera você aqui para o nosso trabalho, para a gente ficar junto mais um pouquinho. Sempre será muito bem-vinda. Obrigada, muito obrigada. Um beijo, Eu que gente. agradeço. Obrigada Grande pela beijo. participação aí. Boa noite. Boa noite. Até a próxima. Tchau, te amo. Obrigada. Tchau. Também te amo. Tchau.